Um ônibus de excursão com 20 brasileiros e 6 estrangeiros é parado pela Polícia Rodoviária Federal. O policial escolhe, ao acaso, 3 passageiros para terem os documentos conferidos. Qual a probabilidade de que não sejam todos brasileiros? Então a pergunta ele quer que não sejam todos brasileiros. Isso quer dizer que serve 3 situações. Olha as situações que servem. Estrangeiro, brasileiro, brasileiro. Serve também estrangeiro, estrangeiro e brasileiro. E serve estrangeiro, estrangeiro e estrangeiro. O que o exercício não quer? Ele quer que não sejam todos brasileiros. Então todos os brasileiros seriam brasileiros, brasileiros e brasileiros. Então o que serve para o problema é essa situação aqui, ó. Essa situação aqui interessa para o problema. E esta não serve para o problema. Certo? Isso é importante nós frisarmos. Então, a partir de agora, nós, se fôssemos resolver pelo processo direto de resolução, teríamos que calcular quantas situações possíveis obedecem esta primeira, EBB, quantas situações possíveis obedecem essa, EEB, e quantas situações possíveis satisfazem essa terceira, EEE. Isso, no mínimo, já me faz pensar que eu teria que fazer 3 contas, certo? Tudo bem até aqui? Mas antes de tudo isso, nós precisamos saber, na verdade, de quantas maneiras diferentes dá para escolher 3 passageiros ao acaso. De quantas maneiras diferentes. Isso é o primeiro pensamento que nós temos que ter, ou seja, calcular o número de elementos do espaço amostral. Então, nós temos que calcular inicialmente o número de elementos do espaço amostral. Quantos são? Imagine, por exemplo, que ele tivesse escolhido assim de maneira qualquer um desses 26 passageiros. Por exemplo, o Bruno, o Johnny e o Glauber. Será que seria a mesma coisa de escolher Glauber, Bruno e Johnny? Seria a mesma coisa? Note que seria, porque não faria diferença a ordem com que ele escolheria os 3. Porque de qualquer maneira ele iria entrevistar 3 passageiros ao acaso. Seria o mesmo grupo de entrevistados pela polícia. Isso me faz pensar que eu estou diante de um caso de combinação. Combinação. Por isso que eu já coloquei aqui, como você pode ver, a fórmula da combinação. Ó. Como que se calcula a combinação de n escolhidos k? N fatorial dividido por k fatorial, que multiplica n menos k fatorial. Então é o que nós vamos fazer agora. Para calcular o total de possibilidades de se escolher 3 passageiros ao acaso, nós vamos usar a combinação. Então vai ficar aqui, ó. O número de elementos do nosso espaço amostral será uma combinação. Quantos passageiros tem no total? 20 brasileiros, 6 estrangeiros. Então 26. E quantos serão escolhidos pela polícia para revistar? 3. Teremos uma combinação de 26 tomados 3, ou seja, teremos 26 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 26 menos 3, ou seja, 23 fatorial. Pausa o vídeo e faz essa conta para você ver quanto dá. Então, se você pausou o vídeo, você viu que dá 2.600 maneiras do policial escolher ao acaso 3 pessoas dentro desse ônibus para ser revistado. Mas agora nós queremos falar exatamente do evento em si. Veja que o evento que o exercício quer seria esse evento aqui, que eu posso chamar ele de evento A. Note que ele quer que escolha não todos brasileiros. Mas o que eu comecei a perceber? Se eu fosse fazer essa conta que está no primeiro retângulo azul maior, eu teria que fazer 3 contas. Isso daria um pouco de trabalho. Então, qual que é a minha ideia? Como ele quer não todos brasileiros, ó, não todos brasileiros, eu vou fazer exatamente de propósito contrário. Eu vou calcular a chance de que todos sejam brasileiros. Por quê? Porque está mais fácil. Para calcular a chance de todos serem brasileiros, eu vou fazer uma única conta, ao invés de fazer 3, como está ali em cima. E eu percebo que nesses 2 retângulos, ó, nesse retângulo aqui que eu chamei de evento A, não se mistura com o evento aqui debaixo desse retângulo menor. E eles exatamente se completam para formar todas essas possibilidades de 2.600 combinações de entrevista pelo policial.
Então, eu vou chamar esse evento aqui de A complementar, porque ele exatamente completa o outro evento. E eu vou calculá-lo com qual objetivo? Descobrir exatamente o que o exercício não quer, depois eu vou pegar 100% e tirar dessa probabilidade. Será muito mais fácil, muito mais rápido. Então acompanha aqui comigo. Agora eu vou calcular de quantas maneiras diferentes, dentre os 20 brasileiros, é possível escolher 3 brasileiros. Então eu vou chamar isso aqui de número de elementos do meu evento A-, ou seja, do complementar do A. Como que eu vou calcular isso? Será uma combinação de 20 brasileiros para escolher 3. Isso vai dar 20 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 20 menos 3, ou seja, 17 fatorial. Pausa o vídeo, faz essa conta e vê quanto dá. Então, se você pausou o vídeo e você viu e calculou, você viu que deu 1.140 possibilidades de acontecer de exatamente 3 brasileiros serem escolhidos. Então, agora eu vou calcular a probabilidade de acontecer o evento A-, ou seja, todos serem brasileiros. Então, número de casos favoráveis, 1.140. Dividido por casos totais, 2.600. Se você fizer essa conta, você vai perceber o quê? Você vai perceber que você chega na seguinte fração. Olha só qual a fração que você vai chegar. Acompanhe aqui comigo. Se você simplificar aqui por 20 e simplificando por 20, você vai chegar na seguinte fração. 57 sobre 130. Então, essa é a probabilidade de acontecer o quê? Então, essa é a probabilidade de acontecer o evento complementar do A, ou seja, o A-, que significa todos brasileiros, o BBB. Mas como eu queria o evento A, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a probabilidade do A- e tirar de 100%, que é aquela fórmula que eu passei para vocês. Ó. Então, vai ficar assim, ó. A probabilidade de acontecer o evento A é igual a 100% menos a probabilidade de acontecer o evento complementar, o A-. Então vai ficar probabilidade de acontecer o evento A 1 menos o resultado do A-, ou seja, 57 sobre 130. Como é que a gente faz isso? Calcula o mínimo múltiplo comum, que nesse caso aqui de 1 e 130 é 130. Então vai ficar 130 dividido por 1, 130 vezes 1, 130. 130 dividido por 130, 1 vezes 57, 57. E por fim aqui 130 menos 57 vai dar 73 sobre 130. E aí nós chegamos exatamente no que nós queríamos. Observe que nós calculamos de maneira inversa. Nós queríamos a probabilidade de acontecer o EBB, o EEB e o EEE. Mas estava difícil calcular isso de maneira direta. Então o que nós fizemos? Calculamos o que nós não queríamos, tiramos do 100% e calculamos a probabilidade do que nós queríamos.